Então nós temos o número 1, que é o iniciador de toda a trajetória. Se o número 1 é o iniciador, né, dessa jornada, ele, como eu já disse, ele tem que ter coragem, né, para dar início a essa viagem. Mas ele precisa ter mais do que isso, ele precisa ser original. Por quê? Porque não tem nada, não tem referência nenhuma. Ele precisa de alguma referência e ele tem que criar a própria referência. Então ele tem que ser o quê? Proativo, ele tem que ser original e inventivo. Então, características importantes para quem tem o número 1. Em geral, são características já que a pessoa tem. Não deveríamos estar falando de negatividade quando se refere a dia de nascimento, diga-se passagem. A pessoa já deveria estar harmonizada com essas características. Mas vai que, né, a pessoa teve outros números bloqueados dentro do estudo que pode estar interferindo, inclusive nessa polaridade que deveria ser positiva e vai para o lado negativo. Tudo vai depender de como a pessoa escolhe, como ela toma iniciativa, o que ela faz para viver com esse número. Então, um propósito importante, né, para quem tem esse número é realmente ajudar as pessoas a também serem líderes, né, ou liderar grupos, orientar pessoas. O número 2, então, ele vem como um número que mostra para o número 1 que ele não está sozinho, que existe alguém para ele liderar, porque sem outra pessoa, o número 1 não tem como liderar. Quer dizer, ele vai liderar a si mesmo, até aí tudo bem. Mas e daí, se ele não tiver outra pessoa? E outra coisa é que o número 2 é muito interessante porque ele mostra que o par de opostos é importante para o número 1. Ele precisa enxergar o outro. E ao enxergar o outro, ele enxerga a si mesmo. Então, o número 2 é o símbolo do espelho em nossas vidas. Então, o número 2, ele tem características como gentileza, concessão, cooperação, altruísmo. Se o número 1, ele é o líder, o número 2 é o pacificador. Então, ele vem para pacificar. São pessoas mais altruístas, mais pacientes, né? Porque o número 1, ele por natureza é impaciente, apressado, né? Ele quer as coisas para ontem. E aí vem o 2 e fala, não, calma, as coisas têm o seu tempo para acontecer, né? A fruta tem seu tempo para amadurecer. Então, não existe na numerologia números bons ou números ruins. Existem números que se complementam, podem ser opostos, mas se complementam. Então, o número 2, ele indica esse lado, né, da polaridade. Nós falamos em polaridade do número e esse é o símbolo do número 2. Os pares de opostos, as polaridades. O feminino, 1 masculino, 2 feminino. Então veja as tendências, né, das pessoas. Tendo essa polaridade dentro do nosso estudo é muito bom porque aí tem um equilíbrio. O primeiro par de opostos que se complementam e trazem a força são essas duas polaridades, 1 e 2. O símbolo do pai e da mãe, inclusive do masculino e do feminino. Então o número 2, ele tem tato, ele tem uma compreensão muito maior para entender e até tentar se colocar no lugar do outro, ouvir mais, né? Um é meio apressado, ele não vai nem ouvir, mas o número 2 não. O número 2, ele vai ser a pessoa que tem esse número, né? Eu falo assim o número, mas eu estou me referindo à pessoa. São pessoas que têm mais essa paciência, né? De ouvir, de optar, de ajudar as pessoas, por isso que é o símbolo do altruísmo também. Tem a cordialidade, a gentileza e ele é paciente, né? Se o 1 é impaciente, o 2 é mais paciente. Aí nós temos, na sequência, o número 3, né? O número 3 é o símbolo dos comunicadores. É o símbolo também da nossa criança interior, né? Se o pai é o número 1, o número 2 é a mãe, os dois juntos geram o filho. E nós temos aí o nosso triângulo, né? A trindade, tá? Pai, mãe e filho. É criativo por natureza, também inventivo, né? Um entusiasta, tem a alegria, né? da criança, a espontaneidade da criança, imaginativo, também otimista. Então é um número que mostra que nós temos que ser criativos com a vida, que nós temos que criar coisas novas, nós temos que ter alegria por tudo que a gente faz e ser entusiasmado pela vida. Porque se nós não tivermos essas parcelas que o número 3 nos traz, a nossa vida fica um pouco cinza. E o 3, ele traz aquele colorido que todos nós precisamos ter na vida. Nós falamos do início, né, das parcerias, das uniões, né? Depois nós tivemos o 3 também significa crescimento e expansão, né? E aí nós precisamos, dentro desse crescimento e expansão,
termos a nossa estruturação, a nossa segurança, a nossa estabilidade, e isso é um símbolo do número 4. O número 4, ele tem como figura geométrica o quadrado, né? O quadrado simbolizando a estruturação, simbolizando a estabilidade. Então, o número 4, ele tem mais essa seriedade, né? A pessoa que tem o número 4, ela tem mais disciplina, mais determinação, a pessoa mais organizada. Eu tô falando isso como número individual, viu, gente? Porque algumas vezes as pessoas têm o número 4, mas ela tem outro número ali que dá um desafio para ela e ela não consegue ser tão organizada assim. O que acontece? Eu falei para vocês, né? A gente lida de 3 formas com os números. De forma harmônica, criando assim uma gangorra, né, entre o positivo e o negativo, ou bloqueio. Então, em alguns casos, quem tem o número 4, se tiver muitos, ou tiver poucos, ou tiver uma conjunção ali dentro do estudo, que acontece? Ela pode ter uma tendência em não ser tão, mas nós estamos falando em polaridade positiva, nós estamos falando em vencer os nossos desafios através das nossas próprias habilidades. Então, nós estamos falando o quê? De positivo. Nós temos aí a pessoa que é mais diligente, é mais disciplinada, tudo que ela faz, ela quer fazer organizado. Então, é uma pessoa sistemática, é uma pessoa metódica naquilo que ela faz. Então, é um número que preza pela pontualidade, preza pelo compromisso, são pessoas leais. Eu digo assim que as pessoas do número 4 são as melhores pessoas para ter amizade, porque são pessoas leais, são pessoas que vão estar ali com você para o que der, o que vier. E se seguram, né? Seguram como se fosse a sustentação que nós precisamos em certos momentos. Então, o número 4 é importante? É, para todo mundo. Tenhamos ou não dentro do nosso estudo expresso. Sempre tem alguma letra também que vão expressar, que vai expressar essas qualidades.